Assim como em Tarzan, famílias são aqueles que criam você. Confira 10 crianças que cresceram como animais. Menina Cão. Hoje em dia, a maioria das pessoas que têm cachorros os veem como parte da sua família, chegando ao ponto de considerá-los seus filhos. Mas o que acontece quando a história é ao contrário? Conheça o Ashana Malaya, uma russa que foi abandonada pelos pais e criada por cães. Segundo o que se sabe de sua história, ambos os seus pais tinham problemas relacionados a drogas e não podiam cuidar dela, então a negligenciaram por completo. Uma noite, quando ela tinha 3 anos de idade, eles a abandonaram no frio e ela instintivamente foi para o lugar mais quente, um canil. Seus pais provavelmente nem perceberam que ela tinha desaparecido. Ela ficou lá como se os animais fossem sua família, andando com a matilha, comendo as sobras que eles deixavam e se adaptando para entender o comportamento deles, como latir e andar em 4 membros. Foi até os 5 anos de idade que um vizinho disse à polícia sobre uma garota que morava com cachorros, e foi aí que tentaram ensiná-la a ser humana novamente, com muita dificuldade. Garoto Fera. Macacos são tanto parecidos com humanos, tanto geneticamente quanto em aparência, então não é exagero pensar que um grupo desses animais adotaria um menino novo como um deles. Foi isso que aconteceu com John Scabunia, um jovem de Uganda cujos pais lhe davam pouca ou nenhuma atenção. Seu pai era muito agressivo e então, aos 3 anos de idade, quando ele não aguentou mais, ele decidiu fugir para o fundo da floresta. Para a sorte dele, uma família muito carinhosa o encontrou, mesmo que eles fossem primatas. John foi achado 3 anos depois vivendo com sua família animal e foi levado direto para o hospital, já que sua dieta da selva o colocou num estado muito frágil. Ele conseguiu se recuperar e tem vivido seus dias como um cantor de coro internacional e também como parte da seleção de futebol com necessidades especiais. De volta à selva. Às vezes é difícil sair de uma rotina que há muito tempo é confortável. A gente sempre tenta voltar para ela. Como foi com essa mulher, que foi encontrada numa selva do Camboja em 2007 e que tentou voltar para o selvagem diversas vezes, já que ela não se sentia confortável em ser civilizada ou viver entre outros humanos. No entanto, há 2 histórias sobre sua identidade. Moradores de um vilarejo próximo dizem que ela é sua filha perdida há muito tempo, que misteriosamente desapareceu em 1989 e que podia ser identificada pela cicatriz no pulso. Mas eles não foram os únicos, já que um homem do Vietnã também disse que ela era parte da família, sua irmã, que teria fugido de casa depois de um surto no ano anterior. Independente de qual seja a verdadeira versão, ela parece não se lembrar de nada sobre sua vida passada e só pôde ser encontrada graças a um homem misterioso de cabelos longos e barba que levou para uma clareira, adicionando ainda mais mistério ao assunto. Só mais um filhotinho. De uma maneira heróica, uma cachorrinha no Chile adotou um garotinho como se ele fosse um de seus filhotes. O garoto, que foi temporariamente abandonado por sua mãe, estava tão faminto que foi até Reina, a cachorra, e começou a mamar direto nela. E ao invés de ficar com medo do pequeno humano ou de afastá-lo, ela só o abraçou sem preconceito algum. Talvez tenha sido por estar grávida na ocasião e por seu instinto materno imediatamente tomando conta. Foi até que um vizinho viu a cena e alertou as autoridades. Assim que foi encontrado, o garoto parecia desnutrido e coberto de piolhos. Entretanto, fica a dúvida se sua mãe canina passou esses piolhos ou se ele já estava infectado antes. Eles levaram o garoto para o hospital e sua mãe finalmente chegou inebriada e tentando levar a criança. Podemos dizer que a Reina foi uma mãe bem melhor até então. Tarzan feminina. Todo mundo conhece a história de Tarzan, o garoto que foi abandonado na floresta e foi criado por macacos. Bem, Marina Chapman é basicamente a versão feminina disso. Deixada na selva quando tinha apenas 4 anos de idade, ela vagou pelo lugar inóspito até encontrar uma família de macacos prego, que ensinaram ela a sobreviver como eles. Em 5 anos passados, ela aprendeu a escalar árvores, procurar por comida e esqueceu por completo como se fala, já que passou a se comunicar com os macacos através de gestos e sinais. Mas o resgate não significou sua segurança, pois ela lembra ter sido vendida para um bordel e quando escapou de lá foi capturada novamente e tratada como escrava. Demorou muito tempo para que ela fosse adotada por um homem que a criou e a levou para a Inglaterra, onde ela viveu uma vida normal na selva de concreto. Mowgli da vida real. Além da história do Tarzan, existe uma outra sobre um menino que foi criado por vários animais na selva.
O livro da selva segue Mowgli pelas suas aventuras com estes animais. O que você talvez não saiba é que essa história é bastante inspirada numa vida real. Dinesh Nishar foi um garoto criado por lobos após ser abandonado por seus pais. Ele passou os primeiros anos de sua vida achando que era mais um membro da matilha. E quando alguns caçadores o encontraram, ele foi levado para um orfanato próximo, onde puderam ensinar a ele como ser um ser humano novamente. Sua história foi usada por um escritor local e ele agora é parte da franquia Disney, com vários livros e filmes lançados através dos anos. Menino Chimpanzé. É comum na Nigéria que pessoas abandonem crianças com deficiências pouco após o seu nascimento, já que eles veem isso como um mau sinal ou uma maldição. Esse foi exatamente o caso de Belo, que foi banido por seus pais para a selva assim que perceberam que ele sofria de um transtorno mental. Uma família de chimpanzés adotou ele por um ano inteiro até que ele fosse resgatado por humanos. Ele se adaptou tanto à sua vida na selva que não conseguiu reaprender a ser humano novamente. Belo morreu 10 anos após ser retirado da selva por causa de sua doença e viveu a maior parte de sua vida agindo como aqueles que salvaram sua vida. Menino Lobo. De uma forma espantosa e inacreditável, Traian Caldarar foi encontrado no meio de uma floresta por um caçador enquanto ele arrancava um pedaço de um cachorro morto. Acontece que o garoto estava vivendo com uma matilha de lobos e aprendeu a ser selvagem. Segundo sua mãe, que só soube do resgate através de notícias, ela perdeu contato com Traian depois que ela teve de fugir de casa devido aos abusos cometidos pelo pai e ela sabia que ele não cuidaria bem de um menino, o que explica a fuga de Traian. Ele retornou à vida com sua mãe e se recuperou completamente de seu estado selvagem, tornando-se um adulto normal após muitos anos de treinamento. Irmãs selvagens. Não se sabe muito como as irmãs Amala e Kamala viveram tanto tempo sem contato humano. A história conta que a dupla, uma de 7 anos e outra com quase 1, fugiram de casa e foram viver na floresta. Lá, sem a habilidade de sobreviverem sozinhas, foram adotadas por uma loba de quem aprenderam como se manter e posteriormente se comportar. Quando elas foram achadas por um caçador, após anos vivendo com os animais, elas não tinham traço algum de humanidade. Temiam o toque de humanos, rosnavam e mostravam os dentes. Elas tiveram de ser capturadas como se fossem lobas mesmo e presas em jaulas. Uma vez presas, elas foram levadas para um orfanato onde se tentou o máximo que podia para reabilitar as meninas, já que elas se recusavam a comer em pratos, beber de copos e até podiam sentir o cheiro de carne crua de grandes distâncias. A mais nova faleceu não muito tempo depois de ser capturada devido a uma doença desconhecida, mas a mais velha conseguiu voltar à sociedade com a ajuda de um dos funcionários do orfanato. De menina para mulher. Como você viu, a maioria dos casos aqui foram de crianças que ficaram alguns anos perdidas e foram achadas logo em seguida. Mas essa mulher passou quase 40 anos vivendo na selva. Ela só tinha 4 anos quando desapareceu de seu vilarejo após ter saído para brincar com seu primo. No dia seguinte e em diante, todo o vilarejo procurou por eles, mas as chuvas intensas apagaram os rastros deles por completo. Então, quando ela foi encontrada vivendo num cemitério em Mianmar, um país completamente diferente, isso pareceu um milagre para a família dela. Embora tenha passado muito tempo longe de humanos, ela não estava exatamente tímida, mas agia como uma criança tentando interagir com todo mundo. Se você achou isso inacreditável, você tem que ver o que nós temos aqui quando o assunto é humanos incríveis. Clique na imagem da esquerda para ver 10 pessoas imortais ou na imagem da direita para ver 10 pessoas com poderes da vida real.